Abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler a partir do versículo número 50. Quando você achar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus 27. Mateus 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era um filho de Deus. Abaixe a sua cabeça. Oh Deus, nessa noite, mais uma vez, Pai, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos, Pai, que o Senhor pode falar, que o Espírito Santo possa agora tocar em cada um, trazendo revelação, trazendo sabedoria, para que possamos alcançar com o nosso entendimento como é te servir, Pai, em espírito e verdade. Como é, Pai, verdadeiramente assistir esse culto com sacrifício vivo, ou seja, entregando, Pai, nesse culto a nossa vida, prestando atenção em tudo que o Senhor tem para nós. E eu te peço, abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Que todos digam. Podem sentar-se. E o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Está escrito aqui. É um texto que nós conhecemos. Já ouvimos várias vezes. Muitos pastores já pregaram sobre ele. Mas o Espírito Santo me apresentou um caminho. Me deu uma revelação nova. Uma coisa eu sei, Deus vê quando o homem erra. Ele estabelece uma série de sacrifícios. Por fim, na saída do povo da terra, em que o povo entra no deserto, Deus estabeleceu que teria que haver um local para que o povo pudesse adorar a Deus. E esse local de adoração deveria ser dividido em vários detalhes: terra, pátio, altares. Quando chegasse um local certo, ele iria falar. Seria estabelecido que Deus iria viver, morar e se apresentar nesse lugar. E Deus escolheu na terra um lugar para morar. Deus escolheu na terra um lugar para se apresentar sem reservas. Com Moisés ele teve reservas. Com Abraão ele teve reservas. Com os patriarcas ele teve reserva. Mas ele resolveu que haveria um lugar na terra em que ele não teria reservas, que ele seria ele. E em algum momento ele vê um lugar e ele fala: é esse o lugar. Aqui eu posso chegar com a minha plenitude, no todo. E ele deixa bem claro: é aqui que eu vou habitar.
E quando ele chega nesse lugar, ele vê que haveria um problema, porque ele vê que os homens seriam tentados a entrar lá. Então ele diz: aqui os homens não poderão entrar. Vocês só poderão chegar ao altar do sacrifício, a pia de bronze. Vocês poderão chegar ao propiciatório, podem chegar do lado de fora. O sacerdote também não vai poder entrar aqui, não. Uma única vez no ano eu vou permitir que o sumo sacerdote entre no que eu chamarei de Santo dos Santos. E entre esse local santo, Santo dos Santos, haveria uma cortina, um véu com tamanho e projeções de mega e macro. A Bíblia diz que é assim que a divisão ocorre: pátio, santo lugar, Santo dos Santos, pia de bronze, propiciatório, povo do lado de fora. E quando era levado o sacrifício, o povo ficava esperando. E uma vez no ano, por pouco tempo, o sumo sacerdote vestiria a sua roupa mais chique, com muitos sinos em volta desta roupa, e no seu tornozelo ele amarrava cordas, e ele entraria uma vez no ano, só uma vez. E o texto nos ensina que quando ele fosse entrar, Deus faria um milagre para que ele pudesse aguentar pelo menos um minuto o peso da glória de Deus, a glória dele. E nesse passo da humanidade que continua, o mundo vem vivendo até que o Senhor Jesus verdadeiramente se encarna como homem. No ventre de Maria, em Belém ele nasce. Ao nascer começa a caminhar, passando 33 anos. E o templo está lá, continua do mesmo jeito. Agora, esse templo que eu estou falando, que é o véu do templo, já estava localizado no centro de Jerusalém. A glória de Deus tem endereço, é Jerusalém. Tabernáculo, templo, local santo, Santo dos Santos. E aí Deus ficava o ano inteiro esperando o dia do encontro com a humanidade. Deus tinha que se reservar, tamanho seu poder, ele tinha quase que se esconder. Ele tinha vontade de se relacionar com o homem, mas não podia, só uma vez no ano. 33 anos, quinta-feira. Numa quinta-feira, pegam Jesus, levam para a fortaleza de Antônia. Da fortaleza ao pretório em Pilatos. Em Pilatos, segue para a via dolorosa, da via do Calvário. E o Calvário traz a cruz, e é cruz de morte. Quando, de repente, ocorre o texto que nós lemos. Brada o Senhor a Jesus Cristo: Pai, tudo está consumado, a ti eu entrego o meu espírito que é teu. E nesse momento é que diz a palavra, o véu se rasga. Por que o véu? Separação. Até o dia do Calvário, nenhum de nós tinha acesso a Deus. Até o dia do Calvário, nenhum de nós, do jeito que somos, chegaríamos à presença de Deus. O véu separava. E o véu, por toda a história até Jesus Cristo, foi caminho de passagem. Ninguém entrava pelo lado do véu. Ninguém entrava por trás do véu. O véu não tinha abertura, não tinha laterais e nem aberturas verticais. Como se entrava no véu? Se arrastando por baixo do véu. O sacerdote ia com a boca no pó para entrar no Santo dos Santos. Olha só que coisa. Quando ele passava, ele se levantava e a primeira coisa que ele via era a glória de Deus. Na arca do concerto, ali estava o Deus Todo-Poderoso. Ninguém sabia que horas do dia era, quando o sacerdote entrava, mas naquele dia foi diferente. Ele olha o véu. Gente, o véu tinha 18 metros de largura. É mais... deve ser dessa parede até essa parede aqui. Que coisa incrível.
A altura dele, 34 metros. É quase 10 andares de um prédio. 26 centímetros de profundidade. Imenso. Ninguém conseguiria rasgar esse véu, nem que colocasse bois de um lado e de outro puxando. Era a peça mais pesada do tabernáculo. O véu impedia que qualquer um pudesse entrar. E no dia, o sacerdote, houve um burburinho em Jerusalém. Era uma festa, onde Pôncio Pilatos iria dar liberdade a um preso. E ele pergunta à multidão: quem vocês querem que eu dê a liberdade? Barrabás ou Jesus Cristo? E o povo, por incrível que pareça, o povo todo, Barrabás. Então ele entrega Jesus aos guardas para a crucificação. O sumo sacerdote fica sabendo que falaram que hoje vão crucificar um tal de Jesus. Vão matar um homem que dizem que ele é o Filho do Deus Altíssimo. O sumo sacerdote pensa e exclama: será que eu saio daqui ou não? E ele resolve ir lá. Ele fica escondido, olhando Jesus ser crucificado. Ele não sabia que naquele momento estava para acontecer um fato mais importante da história. Veja o que Paulo disse em Hebreus: que ele se ofereceu em sacrifício. O altar de Gólgota era a cruz. Deus estava atrás da cruz, ansioso para se relacionar com quem estava na frente da cruz. Deus escondido na cruz, mas havia um véu. Mas agora, o segundo véu é um corpo frágil. É um véu pequeno, chamado Jesus Cristo. E quando ele está lá, ele grita para o Pai: Pai, está tudo consumado. Filho bendito seja, acabou mesmo. E aí vem uma frase mágica: e a ti, meu Pai, eu entrego o meu espírito. E quando Jesus falou essa frase, diz que o véu se rasgou e caiu. Sumo sacerdote fica sabendo e exclama: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Quem era o véu agora é Jesus. O que de mais precioso havia em Jesus estava dentro dele, que era o seu sangue. Qual é o erro desse judeu? Pergunta o capitão da guarda. E falaram: o capitão, ele está dizendo que ele é rei. Tira a roupa dele. Pega um chicote com as pedras, estiletes de ferro e chumbo, rasgam a pele dele, 39 chicotadas. O véu chamado Jesus vai ficando frágil, pegam a cruz, grudam a sua roupa no corpo e vai para o Calvário. E ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não estou mais aguentando. Filho, eu também não estou mais aguentando, mas hoje você é o véu que eu tenho que rasgar. Eu preciso ver os que são meus. Você é meu. Você é meu véu, meu filho. E a glória que vai unir você a glória que está em você está em mim. E o que está dentro de você é o sangue. E ele diz: Pai, está tudo consumado. E nessa hora ele morre. Nessa hora o véu se rasga. E o véu de Deus se rasga. O véu do templo. Em Atos ele diz o seguinte, Paulo cita assim: ele rasgou o templo no templo do véu, porque Deus não queria mais habitar em templos feitos por mãos humanas. E quando ele grita: está consumado, o véu se rasgou.
Nunca mais ele vai morar em templos feitos por homens. E ele deixa claro: a partir de agora, eu vou morar com os homens. Jesus ficou 6 horas crucificado. O véu estava aguentando tudo que podia. Até que ele ora para o Pai. Como eu falei para vocês, afaste de mim esse cálice. E o Pai diz: filho, eu não posso. E ele fala: que seja o que tu desejas que se faça. E agora, ele fala para o Pai: eu posso entrar no templo e me mostrar para te adorar. E Hebreus 10, 20 deixa escrito: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Entenda isso. A carne de Jesus era o véu de Deus. E Deus rasgou o véu para que possamos entender que Ele quer ficar conosco todos os dias. 2 coisas Ele fez no véu. Véu que Ele rasgou, trabalhou com Moisés, Abraão, Arão. Em algum momento Ele fala: eu estou apresentando vocês. E ele pensa: Jesus, meu filho, você só vai sofrer uma vez. Ninguém tem o poder de arrancar o poder de ser o Filho de Deus. Ninguém tem esse poder. O preço já foi pago. O demônio perdeu o poder sobre a vida dele. E Deus já rasgou o preço. Já pagou, porque o véu foi rasgado. Véu, comunhão restaurada. Véu rasgou do alto para baixo, porque a salvação vem do alto. Quando o véu cai, Jesus está morto, mas atrás Deus está te olhando. Vinde a mim, meus filhos. Eu estou com vocês todos os dias. O véu se rasgou, as promessas poderão ser cumpridas. Eu deixo na Bíblia mais de 7.000 promessas de vitória. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O véu rasgou todo, o meu pecado foi purificado no sangue de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que maravilha, que maravilha. Tudo Ele levou na cruz, levou as nossas enfermidades. Esse era o Filho de Deus. Jesus é levado morto ao túmulo. A eternidade diz que ele, como é que eu vou dizer? Não fala nada. Encontra as mulheres domingo cedo, ainda com o sangue no corpo. Davi escreve no Salmo 24: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa noite eu quero que você mergulhe na presença de Deus. Acabou o véu. Deus quer te abençoar. E os atributos dele vêm para nós. Muitos ainda permanecem no santo. Mas eu quero que você mergulhe nos santos dos santos. Nós precisamos ver a glória do Senhor. E é por isso que eu deixei claro no início: temos que mudar a nossa atitude, renovar a nossa mente. O véu se rasgou para que pudéssemos participar da natureza de Deus. Deus fala de comunhão. Então é tempo de buscar o Senhor, até que uma hora possa descer a sua glória sobre nós. Aí por fora há muita crendice popular,
igrejas oferecendo toalha, sabonete, a cruz do Calvário, dizendo que é a presença de Deus, tudo isso aí. Mas tudo isso aí Paulo foi contra. Mas o povo de Deus, muitos aí, aceitam qualquer coisa. Mas eu quero que essa palavra traga maiores esclarecimentos para você. O que aprendemos com tudo isso, que quando o véu se rasgou, o caminho dos santos estava aberto para todas as pessoas. Você é diferente. Você é uma escolhida. Você é um escolhido. Ele renovou, através da sua morte, removeu barreiras que havia entre Deus e o homem. E é por isso que você pode, nessa noite, se aproximar dele com audácia, com ousadia. Lembre-se que ele está contigo. Tem uma história tão bonita, naquela montanha, quando ele estava lá. Havia 3 cruzes, né? E Deus estava no meio delas. 2 ladrões, um de cada lado. E eu vejo, cara, aquele momento, Jesus ainda está pregando, foi o seu último sermão. O púlpito virou uma cruz no seu auditório. Apenas 2 pessoas, 2 homens que nunca quiseram saber de Jesus Cristo, 2 ladrões que muitas vezes rejeitaram o apelo divino e, como consequência dos seus erros, os 2 estavam ali pendurados para a morte. E o primeiro ladrão olha para Jesus e fala o quê? Se tu és filho de Deus, salva-te. E salva-nos. Ele sente que precisa de Jesus Cristo. Suspeita que Jesus Cristo pode fazer alguma coisa por ele. O problema desse homem é que não sente necessidade espiritual. Ele está apenas consciente da sua necessidade física. Está pendurado ali, é horrível, pensa o ladrão. E ele suplica ao Senhor: tu tens o poder de me tirar daqui, livra-me. Ele não estava preocupado em salvação, ele não quer saber nada de vida eterna, ele está consciente do seu pecado, não está arrependido, não confessa nada. Ele somente quer um alívio para aquela situação em que ele está, nesse momento que ele se encontra. Este primeiro ladrão mostra a realidade de todos os tempos. Milhões de pessoas seguem Jesus simplesmente por interesses terrenos. Porque Jesus pode arranjar um bom emprego, ele pode me ajudar a tirar o meu filho do vício, ele pode trazer o meu marido de volta. Os movimentos religiosos desse mundo que mais crescem são aqueles que prometem cura imediata das enfermidades, prosperidade, emprego imediato, aumento de salário, tudo coisa boa. Esse homem do relato bíblico aqui, ele apresenta as motivações ocultas que muitas vezes trazemos no coração. E eu te pergunto, como eu falei aqui no início, qual é a motivação? Qual é a sua motivação para seguir Jesus Cristo? O que é que você pretende? O que é que você quer? Essa motivação, quem sabe você está com alguma doença e você talvez crê que uma oração desse pastor ou de qualquer pastor dessa igreja pode curar o teu mal? Quem sabe você está precisando de um emprego e você acha que uma oração feita aqui hoje na igreja vai abrir as portas para o novo emprego? Essa é a sua motivação para seguir Jesus? Pense no que passou pela cabeça do primeiro homem. Se tu és filho de Deus, salva-me. Porque se o Senhor me salvar, eu vou acreditar que o Senhor é filho de Deus. Se tu me curas, eu saberei que tu és filho de Deus. Se tu me dás emprego, eu saberei que tu és filho de Deus. Agora, se eu não tenho nada disso, qual é o mérito em seguir o Senhor?
não faz nada para mim. Eu tenho interesse no Senhor, mas me tira dessa cruz. Resolve os meus problemas. Gente sincera. Você pode ver pessoas sinceras com motivações erradas. Quer dizer que desejar ser curado está errado? Você pode estar perguntando. Eu falo, claro que não. Peça a Deus um milagre e não tenha medo de fazê-lo, não. Acredite no poder divino, mas não faça disso motivação para você seguir a Jesus. O outro ladrão está morrendo, pregado na cruz. Ele gostaria de se ver livre da situação que ele está, mas a sua oração não é somente para sair da cruz. Ele entende que, embora o seu problema imediato está pregado na cruz, há uma coisa mais profunda. Ele é um pobre ladrão. Percebe que no seu coração está a natureza pecaminosa, que o empurrou para essa vida de pecado. Ele não quer somente se livrar da situação angustiante da cruz. Ele quer se ver livre da situação miserável do pecado. Por isso ele repreende ao colega e fala: este não fez mal nenhum. Nós, com a justiça, padecemos porque nós fizemos mal. Esse é o primeiro passo que a gente aprende a resolver os seus problemas. Reconheça a sua situação. Reconheça que o seu problema não é estar apenas doente, mas o seu problema é viver separado de Deus. Reconheça que o seu problema não é falta de emprego. O seu verdadeiro problema é não ter dado lugar a Jesus Cristo em primeiro lugar da sua vida como prioridade. O segundo ladrão percebe a sua situação. Ele reconhece o seu pecado. Ele não esconde, não se justifica, não explica, não argumenta, não joga culpa em ninguém. Ele reconhece a sua vida passada cheia de erros, porque ele nasceu e viveu em pecado. O homem do nosso tempo não gosta de aceitar a ideia que nasceu em pecado, que carrega a natureza pecaminosa. Quando peca, tenta explicar. Não, a realidade não era isso. Não é assim como eles dizem. É dessa forma. Não foi bem assim. Estão falando isso de mim, mas não foi assim não. O pecado não precisa de explicação. Se você quer ser curado do pecado, você só precisa ser reconhecido. Não joga a culpa em ninguém do seu pecado. Eu pequei porque eu estava muito sozinho. Eu pequei porque o meu marido, não sei porquê, de uma hora para outra ele sumiu. Minha mulher falava tão mal de mim, me deixou. Meu pai não me compreende. A minha mãe, cara, eu não consigo perdoar minha mãe. Estou na droga, sabe por quê? Me sinto muito sozinho, ninguém gosta de mim. E eu bebo, sabe por quê? A sociedade é injusta. Eu sou homossexual porque eu não tive um pai na infância que me desse exemplos. Eu faço isso, por aquilo. Enquanto você viver tentando explicar, você não vai conseguir dar o primeiro passo. Você quer ser curado, transformado? Você tem que fazer exatamente como o ladrão na cruz. Este não fez nada, mas nós sim. Nós merecemos porque somos ladrões. Fizemos mal. Você já reconheceu qual é o seu problema? Talvez o problema não seja dinheiro, não seja saúde, nem marido, esposa, filho, pai, chefe, dólar, o que for. Talvez essas coisas sejam pretexto para esconder o seu verdadeiro problema, que tem raízes mais profundas. Nessa noite de ceia, você vai ter condições e a consciência de ver a sua situação. Tem gente que sofre demais, né? Tantos golpes na vida. Reconhece que está errada, mas ela não consegue dar o segundo passo. Clamar por ajuda.
O que teria acontecido com o filho pródigo se lá no chiqueiro dos porcos ele tivesse reconhecido, né? Eu estou aqui sofrendo porque fugi da minha casa, meu pai, gastei todo o dinheiro, eu sou pecador perverso, eu mereço viver e morrer entre os porcos. Mas se ele tivesse ficado ali sem pedir ajuda, seguramente teria morrido entre os porcos. Mas em algum momento ele reconhece e ele pensa assim: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Vou conversar com ele. Mas mesmo assim os problemas não acabaram. Só terminaram quando ele se levantou e foi. E hoje é uma noite que nós temos que reconhecer a nossa situação. Fale nesse momento, fale com o coração, mas fale com Deus. Conte para Ele: o problema sou eu, Pai. O problema é meu temperamento, o meu problema é o caráter. Pai, eu não tenho paciência. Pai, eu explodo por qualquer coisa. Pai, eu não domino meu temperamento. O meu problema não é o meu patrão, não. É eu que sou impontual, desorganizado. Esse é o meu problema. O meu problema é que eu venho para a igreja, mas eu chego aqui, eu não me entrego totalmente ao Senhor. Eu venho às vezes para agradar alguém. Eu não queria mais isso, Pai. Eu não tenho forças para sair dessa situação. Eu preciso da sua ajuda para sair desse problema. Aquele segundo ladrão reconheceu Jesus como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não basta só aceitar Jesus Cristo, não. É preciso que você aceite também Ele como rei. Porque se você o aceitar apenas como Salvador, você estará aceitando unicamente o perdão. Recebendo apenas o perdão, você continuará sendo dominada e dominado pelo pecado. E quando Jesus te perdoa, não é para você continuar derrotado, não. Quando Ele lhe perdoa, é para transformar, para que você possa viver uma vida vitoriosa. Pensa bem nisso. Você não vem aqui a troco de nada, não. Tem um movimento espiritual para que você possa chegar no templo de Deus. Você não tem ideia o que acontece nos céus para que você venha escutar a palavra dEle. Ele perdoa, mas Ele transforma o seu viver quando você reconhece que Ele é soberano. Hoje lá fora as pessoas estão querendo apenas um Salvador. Aceitar Jesus como rei é complicado. Jesus aqui na terra, muita gente andava atrás dele apenas para receber os milagres. Ele via as curas. Ele via que ele podia multiplicar pão, que ele podia dar peixe, que ele podia dar água. Já pensou você andar com alguém fazendo milagres de multiplicação? Pão, peixe, macarronada, picanha, imagine. Muita gente o seguia por motivos materiais. Muita gente acreditou no Senhor, capaz de ressuscitar Lázaro. Você já imaginou você ter um Salvador como Jesus, que ressuscita os mortos? Esse segundo ladrão acreditou em quem? Em um Jesus Cristo moribundo, um Jesus Cristo pregado, um Jesus Cristo que não podia fazer nenhum milagre, suas mãos pregadas, não podia curar ninguém, seus pés pregados, já não podia andar para fazer milagres, não podia ensinar mais nada. Os discípulos o tinham abandonado, e ali estava ele em agonia, clamando por um pouco de água, caçoado, açoitado e com uma coroa de espinho
na sua fronte, agonizando. E esse ladrão acreditou. Esse ladrão foi capaz de acreditar num Jesus Cristo, um Jesus que não promete pão nem peixe, não promete cura, que não dá nada. O ladrão também não precisava nada disso, embora ele precisasse de alguma coisa, era simplesmente ele pede: Senhor, eu sei que minha vida está acabando, mas eu tenho consciência de uma coisa: há uma vida. Uma vida é uma vida. E ele reconhece essa vida. E ele sabe que quando Jesus voltar, começará a verdadeira vida. Lembre-se de mim, Senhor, quando vieres do teu reino. Dá para você entender isso nessa noite? Você não vê esse mundo só para trabalhar, arranjar dinheiro, gastar. Às vezes você até sabe quantos anos você vai viver nessa terra. 70, 80 anos? Será que isso é tudo? Você já entendeu que Cristo está voltando? E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reino. Eu quero só te perguntar se você está pronto para encontrar esse reino. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já aceitou? Já aceitou passar para a tribo dele? Quais são as suas motivações para você seguir Jesus Cristo? Hoje é um dia que você pode estar pronto para essa comunhão do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Sabe o que Jesus Cristo disse para o ladrão? Em verdade, tu estarás comigo no paraíso. O ladrão somente pede: lembra-te de mim, nada mais, só isso. E Jesus fala: eu prometo que tu estarás comigo no paraíso. Nunca mais estarás sozinho, rejeitado, abandonado. Não terás fome, nunca mais você vai morrer. Você está comigo por toda a eternidade. Eu quero que você entenda nessa noite, porque tudo vai depender da sua motivação. O que é que você está querendo? O que é que você está precisando? Você vem aqui para oferecer realmente sacrifício vivo? Ficar somente aqui diretamente com o Senhor? Sem distração, sem nada? Ou suas motivações são mesquinhas, egoísta? Esse último sermão do Senhor, só tinham duas pessoas. Um pediu a salvação. Na história da nossa humanidade, tem dois tipos de pessoas: aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem dizer sim, enxergam o verdadeiro reino de Deus. Aqueles que dizem não são aqueles que simplesmente estão pensando em resolver os seus problemas imediatamente, não conseguem enxergar a vida futura. Que lado você está? Eu te pergunto nessa noite. Que você essa noite possa entender a verdadeira dimensão do amor de Deus. Eu te digo que o seu lugar está reservado para Ele. Nessa noite, Ele nos ensina: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mais uma vez o Pai está dando a oportunidade de renovar a nossa aliança com Ele.
nós nos aproximarmos dessa mesa. Faça apenas um exame aí. Que você possa dizer para você mesmo: eu estou transformado. Eu quero nessa ceia declarar as reais motivações pelas quais eu estou servindo ao Senhor. Noite de celebração. Celebrar essa ceia em louvor a Deus. Por tudo que tem acontecido na sua vida. Pensa bem, quanta coisa tem acontecido na sua vida e que Deus, se às vezes nem sabe, mas Ele estava presente, esteve presente, mudou circunstância, te deu livramento. Você não sabe, mas Ele fez o melhor, pois eu disse que você é escolhida, você é um escolhido dEle. E vocês realmente pertencem a um povo de propriedade desse Deus. Você é dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Abaixa a sua cabeça. Quem sabe? Esse é o momento de celebrar essa ceia em louvor a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Vamos renovar nossa aliança, vamos comer, beber do cálice com muita gratidão. Mas somente para você que aceitou Jesus, seu Salvador. Se você não é convertido, não toque ainda nos alimentos. Enquanto o pão está sendo distribuído, faça um exame no seu espírito. Quem sabe você está igual o ladrão da cruz, aquele que falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas você ainda não conhece, você ainda não entregou sua vida a Ele. E hoje é um dia especial. Se você sente o desejo no seu coração de se entregar a esse Deus, e você está aqui e nunca levantou a mão para Ele, você possa levantar a sua mão para que eu possa orar por você. Se você sentir esse desejo, esse é o seu momento de você passar para o lado do Senhor. Enquanto nós louvamos, você pensa. Se Deus falar contigo, você pode sair do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você.